Eu confesso que, humildemente, que depois de ontem, fica até difícil pregar, porque ontem desceu uma glória muito forte aqui. A palavra do Senhor vem falando conosco todos os dias. E numa segunda-feira pela manhã, alguns estão aqui desde sexta. Eu imagino que estão cansados e alguns de repente até pensaram, para que mais um culto hoje de manhã? Mas o Espírito Santo fala conosco. Então nessa leitura eu tentarei ser o mais breve possível. Deus abençoe a todos. Me sinto honrado, me sinto feliz. E certamente pelo que eu vi ontem, e isso tem que ir para as redes sociais mesmo, que é um quebrantamento muito forte. A gente vê o Espírito Santo trabalhar nos jovens, porque estar aqui num retiro de carnaval é uma renúncia que cada um de vós fez. E essa renúncia, certamente no mundo espiritual, é plantada uma semente muito forte. E vocês vão ver no decorrer do ano que isso será uma base para que se mantenham em pé na fé, para que se mantenham fortalecidos com aquilo que o Espírito Santo tem para cada um de nós. E essa base vem através da palavra do Senhor, do quebrantamento, de se entregar na presença do Senhor. E isso é muito importante. E o Senhor me deu uma palavra, essa palavra foi pregada aqui já, e eu disse: Senhor, eu preparei duas palavras, então não é a outra. E o Senhor me deu essa palavra. Talvez no início você não vai entender um pouquinho, porque o tema fala sobre o rei, e o rei está voltando. Mas numa leitura do que estava acontecendo, eu já imaginei que já tinha sido falado muito sobre a preparação, sobre estar pronto. E o Espírito do Senhor me trouxe uma outra palavra para falar. E essa palavra está lá em João 3. João 3, Evangelho de João, capítulo 3. E fala sobre Nicodemos. João capítulo 3, versículo 1. A igreja achou, diga amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. E esta à noite foi encontrar-se com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, pois ninguém pode fazer os sinais que fazes, se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu-lhe: em verdade te digo, que aquele que não nascer, repita comigo, não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Feche os teus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, nós te louvamos, Senhor. Nós te adoramos e bendizemos o teu nome, porque tu és santo. Nós te adoramos e bendizemos o teu nome, porque somente tu é o Deus de Abraão, Isaque e Israel, Senhor. Venha sobre nós agora com a tua palavra, Pai, com o teu poder. Venha sobre nós com a tua majestade, Senhor, e manifesta o teu poder mais uma vez sobre este lugar, Pai. Nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor. Venha tocar, Senhor Deus, agora através da tua palavra, Pai. Pois eu me humilho na tua presença, clamando, Senhor Deus, a tua sabedoria, clamando discernimento e entendimento daquilo que o Senhor quer para esta manhã, clamando e pedindo discernimento daquilo que o Senhor quer sobre esse povo, Pai. Talvez tenha pessoas aqui, Senhor, que por um motivo ou outro, Senhor, ainda não conseguiram ouvir a tua palavra, não conseguiram sentir aquilo que o Senhor quer, Pai, sobre a vida. Mas talvez é porque não deram lugar, não é por causa dos pregadores, Pai. Mas nesta manhã, Senhor, mais uma manhã, tenha a oportunidade de abrir o seu coração, aleluia, Senhor, de borrar as suas maquiagens, Pai, de estar na tua presença, de tirar a vergonha, Pai, e estar se humilhando na tua presença para receber do teu poder, Pai. E eu creio na vitória, Senhor, nesta manhã, Pai. Nos conduz conforme a tua vontade, em nome de Jesus. E a igreja pode sentar dando uma salva de palmas para adorar o Senhor. A palavra do Senhor, irmãos, está falando sobre
Nicodemos. E é interessante para que nós possamos entender o que o Espírito do Senhor quer falar conosco. Eu vou trazer algo para que nós possamos montar um pouquinho e entender aonde o Espírito do Senhor quer chegar sobre nós. Nicodemos era um homem que era príncipe de um sinédrio, um famoso tribunal que existia em Jerusalém. Nicodemos então estava geralmente sentado sobre 69 homens, dividido em algumas classes. Uma das classes eram os escribas, que eram doutores para escrever. Outra classe eram os comerciantes, e geralmente naquela época eram homens honrados, de posses, de dinheiro. E outra classe que tinha dentro desses 69 homens eram os sacerdotes. E ali então existia também um sumo sacerdote, e acima dele tinha então o príncipe. De 2 em 2 anos, aproximadamente isso acontecia. Eles faziam então uma reunião de toda a sinagoga naquele tempo, e eles então determinavam quem seria o próximo príncipe, quem seria a pessoa que ia estar à frente sobre as leis, quem ia estar discutindo sobre as leis daquele tempo. Então Nicodemos era um homem de posse, era um homem honrado, e ele utilizava uma capa. E essa capa é chamada uma capa milenar, porque há muito tempo eles usavam isso. Aproximadamente 700, 500 anos antes já existia esse sinédrio. Nós vemos lá a partir de Moisés, Josué. Nós entramos no período de Juízes. Passando o período de Juízes, entramos no período dos reis. Passando o período dos reis, há as divisões das tribos. Passando as divisões das tribos, vem os primeiros cativeiros. Vem o cativeiro assírio. E nós chegamos até o cativeiro babilônico, do Persa. E nesse cativeiro babilônico é destruído o templo. Então, para que vocês entendam como funcionava esse sinédrio, após ter acontecido isso, eles então acharam uma maneira de criar uma sinagoga. Então eles escavavam aproximadamente 30 metros para baixo da terra e cobriam 30 metros para cima da terra. E ali eles faziam escadas, nas quais a pessoa que ia lançar a palavra no sábado na sinagoga pegava o seu pergaminho, abria o pergaminho e ministrava a palavra. Assim funcionava então aquele momento. Foi criada a sinagoga e ali existiam aqueles homens. Nicodemos era um homem de honra, era um homem que passava com respeito por diversos lugares, era um homem de autoridade, era um homem que por onde andava todos já sabiam que ele era uma autoridade. E a palavra do Senhor está falando conosco referente a uma capa milenar que estava nas costas desse homem chamado Nicodemos. A palavra do Senhor fala que esse homem, um certo dia, ele começa a turvar-se o seu ministério ali. Por quê? Porque começaram a falar de um tal Jesus que tinha entrado. E esse tal Jesus então estava abalando as estruturas, porque tinha entrado num casamento e tinha transformado então água em vinho. E o milagre já estava acontecendo no primeiro momento, no casamento, na entrada de Jesus. E então aquilo começou a percorrer referente aos fariseus, aos saduceus, aos doutores da lei. E eles então começaram a inculcar: mas quem é esse tal Jesus? É um falso Messias? É um falso profeta? Quem é esse tal Jesus? Naquela época era muito fácil para eles, porque era uma época chegado próximo à Páscoa. Então, chegado próximo à Páscoa, naquela época os judeus faziam muitos sacrifícios. Então havia um mini comércio ou um grande comércio próximo ao templo. E ali eles então vendiam pombas e vendiam acessórios e estavam fazendo, porque estava se tornando um comércio aquela situação, porque havia sacrifício. Segundo o historiador Josefo, aproximadamente 25.560
pombos eram mortos na época da Páscoa. Era um derramamento de sangue muito grande da cultura judaica. Então eles estavam ali vendendo e fazendo negócio e esquecendo um pouco da adoração ao Senhor e o intuito da Páscoa. A palavra do Senhor fala que Jesus, que estava em Cafarnaum e já estava fazendo uma morada lá, o Nazareno então ele vem, e quando ele chega a Jerusalém, ele olha para aquele templo, se entristece e se enche de um furor, porque ele olha aquilo na casa do Pai, e na casa do Pai estava cheio de comércio, cheio de venda, de negócios. O Senhor então Jesus chega lá, quebra tudo, levanta, tira aquilo. E ele olha e dá uma grande lição naquele povo, faz o chicote e sai açoitando todo mundo. E ele fala sobre a casa do Pai ser uma casa de oração. E isso certamente ia percorrer e chegar até o Sinédrio. 69 homens, doutores de posses, rico, honrado, sentado em frente ao príncipe e ao seu lado direito o sumo sacerdote. Aqueles homens tinham as suas honras, então eles sentavam-se ao redor e ficavam ali para julgar, como julgaram, por exemplo, o pecado de adultério, pecados que aconteciam naquela época. Eles então sentenciavam ali, eles ficavam pensando o que iam fazer, vinham pela lei e colocavam. Mas chega até Nicodemos um grande problema, porque um tal Jesus chega e arrebenta tudo aquilo, quebra aquilo tudo e dá uma lição sobre o povo, que na casa do Pai não havia de haver um grande comércio. E ali começa então a conversa entre eles. O que vamos fazer com esse homem? O que vamos fazer com esse profeta? É um profeta? É um falso Messias? Quem é esse homem? Quem é Jesus? Quem é Jesus o Nazareno que está fazendo milagres por aí? Quem é Jesus que está fazendo aí milagres e prodígios no meio do povo? É mais um que está enganando o povo? Quem é Jesus? Eu imagino Nicodemos matutando na sua mente sozinho, porque perante aos 69 homens e também o sumo sacerdote, ele não poderia abrir o seu pensamento. Mas ele então, diz a palavra do Senhor, que ele já está pensando: esse homem faz milagres vindo de Deus. Esse homem tem algo diferente, porque ele faz milagres vindo do Senhor. E é engraçado, irmãos, que sobre a nossa vida nós vamos crescendo, vem a idade, a gente começa a adquirir algumas coisas, e os primeiros jovens ali aos 18 anos já querem então fazer a sua carteira, já querem criar a sua independência. Alguns antes já estão mirando uma namorada, alguém para casar, e ali vai se formando a vida da pessoa. Outros já pensam no carro, e vai começando a montar a vida do jovem. E quando isso vai montando, a gente começa a entender assim, irmãos, que antigamente, como não tinha carteira, e na minha época, na minha geração, não era fácil ter carro como tem hoje, então era muito tranquilo para a gente poder estar andando de ônibus. Mas as primeiras vezes, daqui a pouco a gente não aguentava mais andar de ônibus, não aguentava mais ficar parado numa parada esperando aquele ônibus. E aí, quando a gente vai crescendo e vai adquirindo e vai trabalhando, e a gente consegue comprar o seu próprio carro, a sua própria moto, a gente começa a mudar, começa a se vestir um pouquinho melhor, e a gente entra uma parte financeira e nós vamos mudando. Nós vamos mudando. Então a gente vai passando por um processo de adquirir. E quando a gente adquire, daqui a pouco a gente adquire uma casa, que nem o irmão Diego adquiriu uma casa, um apartamento. A gente se torna feliz, se torna alegre, e aquilo vem enchendo o nosso coração, e a gente vem adquirindo, pastor Edson, as coisas na nossa vida.
E ao mesmo tempo, quando entra no ministério, entra ali todo humilde, vai passando uma situação, vai cantando, antes de cantar vai orando, vai mexendo, e daqui a um pouco começa a vir uma chama sobre a sua vida, sobe monte, desce monte, daqui a um pouco começa a pregar, ministrar, cantar, e começa um processo sobre a vida do homem e da mulher. A mulher então se torna mãe, o homem se torna pai, e vai mudando aquilo. E então começa a se construir algo sobre nossa vida. Começa a se construir então uma pessoa que tem uma posição, que tem algo para defender. Eu sou um pai de família. Daqui a um pouco outros vão olhar e vão dizer assim: mas eu sou o líder de jovens, como o irmão Hermes. Eu sou o pastor, eu sou a pastora. Eu tenho algo a defender sobre a minha vida. Eu tenho a minha empresa, meu negócio, as minhas coisas. E tu começa a defender. E daqui a um pouco um diz assim: eu sou um teólogo. O outro vai dizer assim: eu sou um professor de educação física, que nem o Tiago. E aí as coisas vão acontecendo, e vai trabalhando sobre nossa vida, e nós vamos criando uma posição. E essa posição faz com que muitas vezes as pessoas acabam endurecendo o seu coração. Nicodemos era um homem de posição, porque ele andava lá sobre o sinédrio, e por onde ele passava, ele carregava uma capa. Essa capa ele carregava, e por onde ele andava, todos sabiam: lá vem o príncipe dos judeus, um homem de honra. E ele olha e vem andando com aquela capa, e por onde ele passava, ele tinha que andar com aquela capa. Os sumos sacerdotes andavam com as suas vestes, os fariseus e os saduceus também andavam com as suas vestes diferentes, onde todos que viam ele já viam e já entendiam que era uma autoridade espiritual, que eram homens de posses, honrados financeiramente, que eram homens então que eram doutores da lei. Então havia sobre eles uma capa. Só que o interessante, irmãos, é que Nicodemos, quando está com a sua capa, a palavra do Senhor fala que à noite, eu imagino o Espírito Santo tocando nele, e ele dizendo: eu preciso saber quem é esse Jesus. Esses milagres, essas coisas que estão acontecendo, vêm de um homem de Deus. Eu preciso entender o que está acontecendo. E ele diz então, fala com seu servo e diz: eu preciso ir lá conversar com esse Jesus. E aí então o servo olha para ele e diz: príncipe, você é o príncipe, lembra? Se você passar pela noite e alguém vê você com a capa, eles vão dizer o quê? O príncipe, o homem honrado está indo ver Jesus de Nazaré. O homem honrado com a sua capa milenária está indo ver um tal Jesus que está fazendo um milagre, que todos os fariseus, os saduceus, todos eles estão acusando e dizendo que é contra ele, não entendendo e já matutando para poder então crucificar ou fazer algo com esse homem, ou expulsar ele de Jerusalém. É interessante, irmãos, que Nicodemos está ali com a sua capa, e ele diz: eu preciso ver o mestre. E eu imagino aquele outro homem dizendo assim, o seu servo: você não pode andar por aí com a sua capa. Para ver esse homem, é necessário tirar a capa. Aleluia. Para ver esse homem,
Coloca uma outra capa, uma capa mais humilde, uma capa que não vão te ver lá na rua, não vão te reconhecer, uma capa que você pode então andar pelo meio do povo, mesmo que seja escuro, seja de noite, alguém pode te ver. Então tira a capa. E ele então olha e diz: vou tirar a minha capa e vou atrás desse tal Jesus. Eu fiz uma encenação aqui, irmãos, para que você possa compreender o que o Espírito Santo está falando conosco. Muitas vezes é fácil nós imaginarmos e pensarmos: a pregação é boa, a pregação é ruim, enfim. Mas é que muitas vezes nós não nos permitimos chegar até o Rei sem tirar a nossa capa do momento que nós estamos passando. Eu sou um obreiro, sou um pregador da palavra, então eu não posso chorar na presença de todos, porque eu vou mostrar fraqueza. Isso é bobagem, irmãos. Isso é bobagem, é vaidade. Nós precisamos tirar a capa, aleluias, nossa. Porque para chegar até o Rei, não se chega com capa. Para chegar até o Rei Jesus, nós temos que tirar a capa e colocar a capa da humildade. Aleluia. Nós precisamos então abrir o nosso coração e tirar a capa, para que possamos então chegar até o Rei Jesus. Aleluia. É engraçado que quando Nicodemos chega, e ele então, pela sua inteligência, a sua astuta, ele já chega, e o primeiro princípio que ele faz, quando alguém está bravo, geralmente o pessoal faz algo que é interessante. Um comerciante, você vê que aquela pessoa chegou lá meio brava, chegou lá meio turrão, coloca uma pessoa lá que tem um sorrisão, a pessoa dá um sorrisão, e aquela outra pessoa que está brava já vai quebrando, porque ela fica incomodada com aquele sorriso, ela se sente envergonhada com aquele sorriso. E a estratégia de Nicodemos é chegar até o Rei, porque o Rei sabia quem era Nicodemos. E ele chega e a primeira coisa que ele diz, ele fala: mestre, rabi. Ele enche o ego de Jesus, mas Jesus não tem esse ego humano que nós temos. Jesus olha para ele e já filtrando, já olhando e fitando os olhos, porque Jesus era perito em fitar os olhos. Ele pega e olha e fala para aquele homem: é necessário nascer de novo. Aleluia. Glória a Deus. Quando ele fala é necessário nascer de novo, irmãos, Nicodemos, um homem estudado, um fariseu, ele entra em parafuso, porque o Senhor está falando com ele e ele não está entendendo. E aí ele já está com a capa da humildade, ele entende assim: opa, esse sabe o que fala. Se nem eu consegui entender, esse homem sabe. Mas então ele tira um pouquinho da sua soberba e diz assim: acaso eu vou entrar então no ventre da minha mãe novamente? E o Senhor diz para Nicodemos: alguns são nascidos da água, mas outros são nascidos da água e do Espírito Santo. Eu lembro aqui, irmãos, de Eli, que era o sumo sacerdote, julgava todo Israel e estava desviado dentro da casa do Senhor. Nós temos que entender que o ser nascido de novo, o aceitar Jesus, o nascido da água, o batismo, é necessário então que nós sejamos nascidos do Espírito Santo, porque necessitamos a mudança sobre nossa vida. Porque se não tiver a mudança na nossa vida, nós não nascemos de novo.
Se as práticas de antes serão as mesmas de hoje, nós não nascemos de novo. Ou por acaso nós vamos nascer apenas no retiro, ou quando vamos na igreja, mas lá fora é diferente. O Espírito Santo está falando conosco em algo muito forte, irmãos. Aquele que é nascido da água, seja nascido do Espírito, tem a mudança. E o Espírito não é a questão de falar em línguas. É o que foi comentado ontem aqui, foi comentado pelo Gessé. É a mudança do teu ser. É os frutos do Espírito Santo sobre nossa vida para ser homens e mulheres melhores. E aqui está cheio de jovens que estão conduzindo a sua vida. E eu quero dizer através do Espírito Santo aqui, irmãos, não crie uma capa sobre a sua vida, na qual essa capa você não se permite que nada toque no seu coração. O Espírito Santo está dizendo, deixa o Espírito Santo tocar. Mas não é só no retiro. É quando você ouvir uma música no rádio, no carro. Deixa o Espírito Santo tocar. Quando você está em frente ao computador. Quando você está olhando aquilo e vendo assim, dizendo, meu Deus, realmente o Senhor mudou minha vida, porque antes eu tinha tais práticas, hoje eu tenho outras práticas. São os frutos do Espírito Santo. Nicodemos é um homem honrado, mas o que ele faz? Ele tira a sua capa e diz, para chegar até o rei, eu preciso tirar a minha capa. Aleluia. E é por isso que a gente olha e vê grandes homens que são ricos, outros que não são ricos, que não são prósperos, mas que endurecem seu coração de tal forma que cria uma capa sobre si e não se permite que o Evangelho entre na sua vida. Muitas vezes por preconceito, por situações adversas. E o Espírito Santo está dizendo conosco aqui, irmãos, essa capa, não deixe ela engrossar dessa maneira. Fica com a capa da humildade, quietinho, baixinho, pequenininho. Que é algo com base bíblica, eu vou dizer para vocês, irmãos. Quando alguém era coroado rei em Israel, na sua cultura, geralmente eles vinham com um cavalo branco. E eles vinham acima do cavalo para entrar na cidade. E eles usavam o cavalo, irmãos, para que eles pudessem então ficar acima de todos. Porque se o rei fosse pequeno, como diz os estudos sobre Davi, ele ia ficar abaixo do povo. E o rei, na visão deles, não poderia ficar abaixo do povo. O rei teria que ficar acima do povo. Então por aí eles vinham com o cavalo e o rei ficava acima. Então todo o povo tinha que olhar para cima para olhar o rei. Que é a base bíblica da capa da humildade de Jesus. Quando Jesus entrou, ele veio e a 3 quilômetros ele disse, vai lá e pega um jumentinho, porque eu vou entrar triunfalmente, eu vou triunfar. Um jumentinho, porque os homens andam em cavalos, mas eu estou mostrando aqui que eu ando no jumentinho. O ministério de Jesus, irmãos, não é soberba. O ministério de Jesus, irmãos, não é uma capa. O ministério de Jesus é quebrantamento, é amor ao próximo. O ministério de Jesus é a renúncia. Sabe por quê, irmãos? Porque Nicodemos renunciou à sua capa milenar. Nicodemos renunciou à sua vida, porque ele desceu lá para ver a revelação do Espírito Santo. Sem renúncia é impossível chegar até o Rei Jesus de Nazaré. Aleluia. Obrigado, Senhor.
Continuando nas práticas de antes, não é possível chegar ao reinado de Jesus. Não é possível nascer de novo. Não é possível subir, aleluia, no arrebatamento, como a gente viu ontem. Se não tiver renúncia, não vai acontecer. Nicodemos renunciou à sua posição, à sua capa, e ele largou lá, para chegar e se prostrar até o Rei Jesus e dizer: mestre, eu pensei que esses milagres só pode vir de alguém que vem de Deus. Aleluia, Jesus. Te adoramos, ó Espírito. Olhe para a pessoa do seu lado e diga para ela: você está pronto para renunciar? Aleluia. Você está pronto para entender o ministério de Jesus? Que sem renúncia é impossível agradar a Deus. Nicodemos, com a sua capa, está renunciando, porque ele coloca uma capa de humildade. Nessa manhã o Espírito Santo está trabalhando sobre nossa vida, para que nós possamos tirar a nossa capa, para que nós possamos chorar mais na presença do Senhor, tirar aquela capa, soltar aquela capa ali da vergonha, soltar aquela capa do que o meu irmão vai estar pensando do lado, soltar aquela capa da minha maquiagem vai borrar de um lado, vai borrar do outro, e ela é cara. Soltar aquela maquiagem, soltar as situações, soltar as presilhas, soltar aquilo que te prende. Soltar e receber a renúncia do Espírito Santo, receber aquilo que o Espírito Santo quer sobre nossas vidas, irmãos. Sem renúncia é impossível chegarmos ao Senhor. Eu tenho certeza que pessoas aqui nasceram de novo. Outras pessoas foram renovadas. Eu tenho certeza aqui que esse retiro de verão foi muito forte, foi muito abençoado espiritualmente. Mas se a palavra do Senhor está trazendo nesse tom, nessa situação, é porque o Espírito Santo trabalha de uma maneira que a gente não gosta, às vezes dói um pouquinho. Mas é que o Espírito Santo está falando sobre a nossa vida, sobre a capa. Tira a capa, renuncia a sua vida. Sabe por quê, irmãos? Porque para chegar ao Rei, nós precisamos fazer isso. Sobre o casamento judaico, irmãos, existe uma palavra que é até um pouco estranha. Existe algo que é prática dos judeus até hoje. E essa prática dos judeus é chamada uma ketubá. Repita comigo: ketubá. Mais forte: ketubá. Ketubá. A ketubá dos judeus, irmãos, é quase que um pergaminho de 1 metro de altura por 1 metro de comprimento. E nessa ketubá, o noivo, ele então coloca civilmente, nos cartórios de Israel, e essa prática é usada até hoje. Eles fazem um contrato entre o noivo e a noiva, na qual o noivo se compromete, no seu período de aproximadamente de 1 a 2 anos, de ele estar então construindo uma casa, tendo um trabalho para poder sustentar a sua família. E a noiva está fazendo um contrato na sua ketubá também, perante o rabi, perante o mestre. A noiva está ali naquela ketubá de aproximadamente 1 metro, dizendo assim: eu vou me manter pura, eu vou me manter santificada, eu vou me manter bela, eu vou me manter conforme o noivo está me vendo agora. Porque naquela época não é como os dias de hoje.
após o noivo e a noiva consentirem e olhar um para o outro, se apaixonarem e marcarem então um noivado, o noivo ia voltar aproximadamente de 1 a 2 anos depois. Aquilo era celebrado perante algo que é chamado rubá. Uma rubá era como se fosse uma cabana branca, nas quais eles ficavam embaixo, parados. E eles então testemunhavam perante as pessoas e perante Deus uma aliança para o seu noivado. Então era feito a ketubá. E após a ketubá também era feito o dote. E o dote era pago para o pai da noiva. Porque a noiva ajudava, a filha ajudava nos afazeres. A filha ajudava em casa. Então quando a filha casava e saía, era uma grande perda que o pai tinha. Então o pai do noivo junto com o noivo pagava um dote naquela época para o pai da noiva. De 1 a 2 anos ficava aquela ketubá. E eles pegavam então uma taça e um cálice de vinho, e cada um bebia um pouquinho junto, celebrando que logo à frente eles seriam uma só carne. Passando-se de 1 a 2 anos, irmãos, era preparada então uma comitiva. E essa comitiva vinha junto o noivo, o pai do noivo, porque estava se aprontando para o casamento. E à frente deles vinham homens tocando um chofar, o chifre de carneiro. E era uma grande festa, porque o homem, o noivo, estava indo em direção à noiva. E lá mais uma vez era linda a ketubá perante todos. Algo interessante também é que muitas vezes o noivo não sabia em que data que o seu pai ia escolher para que ele fosse em direção à noiva. E ali acontecia algo muito interessante, porque perante as leis, junto com aquela ketubá, se o noivo chegasse lá e a noiva não tivesse cumprido aquilo que estava perante a ketubá, o noivo poderia anular o casamento. Sabe o que o Espírito Santo está falando conosco aqui, irmãos? Eu estou contando algo, parece até simbólico, um casamento. Mas o noivo, diz a palavra do Senhor, que só o Pai sabe o dia e a hora que ele virá. A ketubá, você pode colocar espiritualmente como a palavra do Senhor. Porque a ketubá é a direção para que nós, como noiva do Cordeiro, possamos nos manter purificado no dia que o noivo chegar, no dia que o noivo vir buscar a noiva. E nós precisamos, irmãos, olhar a ketubá do Senhor, para que nós possamos subir ao céu quando vir o arrebatamento. Aleluias. Obrigado. A palavra do Senhor é uma ketubá para nós, porque nós temos que nos manter purificados como noiva, esperando o noivo, porque ninguém sabe o dia e nem a hora que ele vem. Aleluia. Aleluia. Deus, Senhor. Te adoramos, ó Espírito Santo. É engraçado que fala sobre o dote. Irmãos, o dote, você pode entender tranquilamente como Jesus na cruz, pagando o dote por nós, por você, por mim.
mim, pelo seu filho, aleluia, pelo seu vizinho, pela sua mãe, pelo seu pai. Foi derramado um sangue, um dote, aleluia, que não tem preço, aleluia, para que nós estamos aqui. Foi pago um dote, aleluia. Glória a Deus. Você consegue imaginar um dote que foi pago para que o noivo pudesse vir buscar a noiva? Até que ponto estamos prontos para renunciar à nossa vida e começar a viver perante a nossa Ketubá? Engraçado é que a Ketubá é colocado na sala do casal. Onde está a tua Ketubá? Onde está a palavra de Deus na sua vida? Está no centro do teu coração? Onde está a palavra de Deus, o amor pela palavra de Deus? O Espírito Santo está falando conosco aqui sobre a volta do primeiro amor. Sabe por quê? Porque Nicodemos teve que renunciar. E ele estava entendendo então que ele tinha que nascer de novo. E o nascimento de novo é o primeiro amor. E o que o Espírito Santo tem para nós nessa noite, nessa manhã, se coloque em pé, é que nós precisamos nascer de novo. Aleluia, Jesus. Eu sei que muitos aqui já choraram, já pularam, já gritaram. Mas eu queria te convidar, irmãos, para que você venha aqui sem a capa. Vem aqui para frente sem a capa. Vem aqui para frente dando melhor, sem aquela capa da vergonha, pensando o que o meu irmão vai fazer. Você está pronto sobre aquilo que o Espírito Santo tem sobre a sua vida? Onde está a tua Ketubá, meu irmão? Ao vir aqui para frente, irmãos, deixamos a nossa capa lá no banco. Glória a Deus. E o Espírito Santo sabe como toca sobre a nossa vida. Adoração ao Espírito Santo, irmãos, é muito importante. O saltar, o pular, o gritar, o falar em línguas é muito importante. Mas se não nascermos de novo, irmãos, vira tudo balela. Se não nascermos de novo, se não mudar práticas, irmãos, não só no retiro, é impossível chegarmos até o Rei. Eu quero que você feche os seus olhos e comece a meditar. Aleluia, Jesus. Sobre o que é chegar até o Rei. Qual é a capa que é necessário você tirar fora? Qual é a capa que é necessário você tirar fora nesta manhã? Qual é a capa ou a pedra de tropeço que impede de você caminhar nessa caminhada com Jesus? Qual é a capa que te segura nessa manhã? Quando acontece algo sobre nossa vida, uma enfermidade, uma doença, não deu certo o financiamento no banco, quando acontece alguma tristeza sobre nossa vida, ligeirinho nós tiramos a capa. Porque aí precisamos nos humilhar perante o Senhor. E a capa nós deixamos de lado rapidinho. Obrigado. Mas o Espírito Santo está dizendo, já que você está saudável nessa manhã, já que você já recebeu, já pulou, já gritou, você consegue tirar a capa agora da adoração. Você consegue adorar ao Senhor com a sua capa agora. Porque essa é a capa da humildade, a capa da adoração. A capa de dizer, Senhor, eu não posso, Senhor, eu não tenho condição, mas o Senhor tem. Unção sobre nossa vida, irmãos, significa você ser capacitado
para fazer algo que você nunca ia fazer, ou que você nunca imaginava fazer. Isso é unção. Você consegue clamar a unção sobre a sua vida? Você consegue clamar a unção sobre o teu louvor? Você consegue clamar a unção nessa manhã sobre a tua palavra, sobre a palavra do Senhor? A unção de entender a Bíblia, a unção de entender a tua Ketubá, a unção de ter mudança na sua vida, a unção da renúncia. Você consegue clamar aquilo que te impede? Clame, clame, clame ao Senhor. Vai falando com o Senhor, aleluias. Pega na mão da pessoa que está do seu lado, pega na mão. Isso, no Espírito só. Continua com os seus olhos fechados e vai meditando. Aleluias. Vai meditando no que o Espírito Santo tem sobre a sua vida, meu irmão. Que está sentado no trono. Aleluia, se faz. E orgulho. Exalte, adore, adore, adore. Seja louvor. Tira a sua capa, meu irmão. Seja pelos séculos dos séculos, seja Não é fácil, meu irmão, não é fácil. seja Chora, chora. Exalte, clame. pelos séculos dos séculos, cante agora nessa manhã, seja Vai recebendo o Espírito Santo aí, vai recebendo. pelos séculos dos séculos. Vista a capa da adoração nessa manhã. Seja Você está pronto para nascer de novo? seja o nome dos séculos dos séculos, seja por ti. Dá um abraço nessa pessoa do seu lado, dá um abraço nela, abraço. Abraço, profetiza sobre a vida dela. Vai, vai, vai. Abraça, 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 abraça. Poderoso Abraça, abraça. Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Abraça essa pessoa do seu lado, profetiza sobre a vida dela. Profetiza sobre a vida dela a vitória. Profetiza sobre a vida dela o nascer de novo.
Profetiza, aleluia, que o Espírito Santo renova a sua vida. Profetiza agora diante, sem uma capa, aleluia, sem essa capa, aleluia. Profetiza agora que é uma capa da humildade, que é uma capa, aleluia, em direção a Jesus Cristo, em direção ao Rei dos Reis, em direção ao Senhor do Senhor. Profetiza sobre a vida dela, aleluia. Profetiza sobre essa vida, aleluia, que os nossos secos começam agora a restaurar. Profetiza, Senhor. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem sobre nós, Pai. Vem, 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 vem. Seja o nome. Chora na presença, chora, chora. Exalta o nome do Senhor. Ai, cante, 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 louco. Abençoa a vida da pessoa que está do seu lado. Ora, ora de 3 a 3, 2 a 2. Ora, ora, ora. Ora com essa pessoa do seu lado. Chora com ela. Vê o nascimento de novo. Vê o nascimento da água. Vê o nascimento do Espírito Santo. Ore, 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 ore. Adore, 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 adore. Tira a capa, tira a capa, tira a capa. Tira a capa agora nesse momento. Chora, faz algo diferente, exalta. Exalta o Senhor. Lembre-se que para chegar ao teu Rei, nesta manhã mesmo, é necessário, aleluia, tirar a capa de nós. Vai, 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 receba, 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 receba. Mais um pouco, Pai, vem renovando, vem restaurando, venha restaurando, Senhor Deus, a vida de pessoas aqui na área, aleluia, Pai, física, Pai, na área física agora, Pai, vem tocando na área física de pessoas aqui, Pai, vem tocando agora na área conjugal, Pai, venha tocando na área espiritual agora, Pai, venha tocando, Senhor Deus, na vida financeira, Pai, abre as portas do céu agora, Pai, derrama na tua bênção sobre a vida dessas pessoas agora, Pai. Vem, 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 vem. Vem o Espírito Santo agora, Pai. Tu tens poder para curar, Pai. Tu tens poder para exaltar. Tu tens poder para trazer a honra, Pai, novamente. Tu tens poder para mudar um cativeiro, Pai. Tu tens poder para fazer nascer de novo. Nascer de novo. Nascer de novo. Ore pelaquela pessoa que não nasceu de novo, que você está imaginando.
Ore pelaquela pessoa lá fora que precisa nascer de novo, que precisa ter um encontro com o Rei. Nessa manhã de clamar, clame ao Senhor, clame. Os céus estão abertos sobre este lugar. Os céus estão abertos sobre este lugar. Manda fumaça de incenso para o céu. Manda fumaça de incenso para o céu. Vitória, meu irmão. Você vai vencer. Você vai persistir. Você vai vencer. Não é fácil, não é fácil. Não é fácil, Jefferson Mendes, não é fácil, eu sei. Mas você vai vencer. Aleluia, não é fácil. Não é fácil, irmã Ana. Não é fácil, mas você vai vencer. Não é fácil, irmão Kelvin, não é fácil. Mas você vai vencer. Você vai vencer. Aguenta, pastor Edson, aguenta. Aguenta. Vai vencer. Vai virar o cativeiro. Vai virar um cativeiro. Vai virar a tua chamada, meu irmão. Vai chegar o tempo do Senhor. Vai chegar o tempo de se encontrar com o Rei. 60 anos, 70 anos, 80 anos não é nada. Ver uma vida infinita com o Senhor Jesus, as ruas de ouro, aleluia, os anjos tocando a trombeta, aleluia, os céus se abrindo, o seu povo sendo arrebatado. Aguenta, persiste na caminhada, não desiste, aleluia. O Espírito Santo tem algo para a sua vida, aleluia. Se quiser pôr o rosto em pé, o retiro está acabando, Senhor. Eu quero continuar sentindo essa mesma presença. Ainda que o meu corpo está cansado, mas eu quero continuar sentindo a tua presença. E quando eu sair deste lugar, Senhor, quando eu voltar para minha casa, a partir dessa noite, a partir dessa manhã, eu quero continuar sendo diferente.